Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Café com Despertar. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o mito da raiva. Será que a raiva está te prejudicando? Como você está usando essa grande energia da raiva na sua vida? Vamos discutir um pouquinho sobre isso. A raiva, ela é uma emoção intensa e complexa que pode ser difícil de lidar, porque ela pode estar enrustida, embutida ali atrás de frustrações, decepções, indignações. Sabe aquela situação onde você se prepara tanto para um momento, né? E de repente aquele momento não acontece como você imaginava, né? Como você queria. Aquela situação que você tanto queria resolver não dá certo. Aquilo que você queria conquistar não deu certo. E aí, neste momento, surge, então, por trás desse sentimento da frustração, da indignação, a própria raiva. Ela surge quando nós nos sentimos ameaçados. Então, diante de alguma ameaça iminente, nós automaticamente já desenvolvemos a raiva. Então, perceba que a raiva, ela também pode vir atrás de um medo, né? Quando nós nos sentimos ameaçados, nós geramos um medo e, como um sistema de defesa, nós podemos gerar uma raiva como o animal. Percebe que o animal, né? Pelo menos os conhecedores da vida animal sempre dizem a mesma linguagem, né? Que o animal ele ataca quando ele se sente ameaçado, não é mesmo? Então, quando ele se sente ameaçado, ele gera um medo. Então, aquele medo de preservar a própria vida dele, né? O medo de poder estar correndo algum perigo, ele se ataca para defender a própria vida. É mais ou menos assim que nós, animais racionais, né, nos comportamos também. Então, diante de alguma ameaça, seja no trabalho, alguma ameaça onde a gente percebe ali uma intenção enrustida, né, de alguém querendo passar por cima de mim ou me passar para trás, querendo o meu cargo, a minha posição. Então, isso é uma ameaça para mim. Eu começo a gerar internamente uma raiva e isso afeta o meu comportamento, né? Eu paro de falar com aquela pessoa, eu começo a levantar também comentários e fofocas sobre aquela pessoa com outras pessoas, eu começo a prestar atenção para buscar falhas, né? A gente começa a direcionar a nossa mente a buscar o pior naquela pessoa, em uma situação, para eu usar como arma para me proteger. Então, eu vou escolher o ataque, né? Você ataca o outro tentando preservar aquilo que você julga ser seu, né? Aquela vaga no emprego, né? O namorado, a namorada, o marido, a mulher, percebeu alguma situação, você parte para o ataque. E isso é um comportamento gerado por raiva. Pela raiva da outra pessoa. Você sente, olha só, duas emoções, né? Numa mesma situação. Você sente o medo por perder alguma coisa ou alguém, e ao mesmo tempo você gera a raiva pelaquela pessoa ou situação que está colocando você neste perigo. Então, a raiva, ela é uma resposta natural do nosso corpo para nos proteger de perigos e ameaças. A raiva, quando ela é gerenciada dessa forma, né, sendo um ponto de impulso para vingança, para um ataque antecipado, né? Mesmo que não tenha acontecido nada, eu me antecipo e começo a atacar a pessoa, e muitos usam até as redes sociais para isso, né? Enfim,
E aí entra todo tipo de julgamento do comportamento, desse tipo de comportamento de uma pessoa, né? Mas ela usa todos os artifícios possíveis para fazer esse ataque, na ilusão de que ela está se protegendo. Então, quando você gerencia a raiva como um impulsionador de vingança, né, de ataque antecipado, por medo de perder alguma coisa, ele se torna um potencial negativo na nossa vida, que vai gerar estresse, né? A raiva afeta órgãos do nosso corpo, entendeu? Porque todas as emoções, elas começam a gerar um desequilíbrio energético nas conversas, né, que as células têm umas com as outras, e isso acaba gerando ali um conflito interno, né, como se as células fossem um grupo de pessoas, né? Imagina assim para você entender. E aí a raiva instalada cria uma discórdia entre elas, e elas passam a não falar a mesma língua, e com isso determinado órgão começa a ser afetado por uma questão emocional. Por isso que nós, estudiosos do campo esotérico, né, desse campo oculto, espiritualista, metafísica da saúde, enfim, nós entendemos que as doenças, elas nascem, né, elas são geradas ali no seu princípio, no desequilíbrio emocional, porque ela causa essa discórdia ali, nessa conversa entre as células. Agora, quando você gerencia essa energia, porque é um potencial energético poderoso, a raiva, ela é poderosa. Quando você gerencia esse potencial energético de uma forma positiva, aí ela passa a ser um benefício para você. Olha só que coisa louca, né? Como que eu posso usar a raiva de uma forma positiva? Vamos fazer, então, a analogia inversa dessa situação. Você se sente ameaçado por alguém ou por alguma situação que leva você a ter aquele sentimento de, opa, estou correndo risco de perder alguém, ou perder o meu emprego, ou perder aquela oportunidade, enfim, tem uma perda, tá? No exemplo que a gente está dando. Aí você gerou aquela raiva e você vai partir para a ação. Você tem a escolha de usar ela dessa forma negativa, ou tem a escolha de usar ela trazendo ela para dentro, para o teu autoconhecimento e pensando assim, bom, a pessoa está falando isso de mim, ou essa situação está acontecendo, estou muito pé da vida. Nossa, que raiva! Como que eu posso mudar isso? Olha o salto que você dá. Como que eu posso mudar isso? E aí você tem a opção do ataque. Ou você tem a opção de trazer novamente essa situação para dentro de você e pensar como eu posso ser melhor do que a própria pessoa que está falando isso de mim, ou criando essa situação comigo, como eu posso superar isso? Quando você traz a raiva para esse sentido de superação, você cresce, e cresce energeticamente. Você cresce dentro, é como se você tivesse aberto a porta para um gigante que já existe em você e até então você não sabia. Então, neste momento, a raiva ela começa a ser um ponto para impulsionar o teu crescimento, a tua melhora. Ela traz ideias para que você modifique uma situação de forma favorável para você. Ela traz ideias para que você se modifique dentro de um relacionamento, de uma situação. Então, perceba o quanto você pode usar essa energia a teu favor. Por que eu quero trazer isso para você? Para mostrar para você que emoções como a raiva, elas são simplesmente uma energia, é algo neutro
né, que você vai usar de uma forma positiva ou de uma forma negativa dentro da sua escolha. Então, o que é mais importante do que o próprio sentimento? É o teu autoconhecimento, o teu autocontrole. Você perceber o que aquilo está gerando dentro de você, assumir o controle, porque quando você não assume o controle, você se permite ser guiado pelos impulsos, e esses impulsos estão ligados ali na tua parte irracional, naquela parte do animal que, para se defender, ele ataca, mas você não é mais assim. Então você tem que aprender a usar essa razão, essa matéria pensante que nós temos, né, que é a nossa mente, e para se autoanalisar, né? E identificando qual é a minha tendência, para que lado eu estou me direcionando, eu assumir o controle ali do leme, né? E poder me colocar de novo no caminho melhor. Para quem? Para o outro, para a situação? Não. No caminho melhor para mim mesma. Porque vamos lembrar ali que a raiva gera um desequilíbrio emocional, que gera um conflito ali com as células também, né? Elas passam a não se conversar direito, uma vira a cara para outra, e ali aquele órgão começa a ficar debilitado por falta daquela conversa, aquele diálogo das células. Então, isso gera em mim doenças. Agora, quando elas têm essa conversa harmoniosa, ou seja, eu assumi o controle, eu consegui me direcionar para um caminho melhor, quem vai ser o maior beneficiado? Eu mesma, porque eu estou preservando a minha saúde, a minha integridade, o meu equilíbrio mental, o meu equilíbrio emocional, que vão gerar, então, como resultado, o meu equilíbrio físico, seja no meu corpo físico ou na minha vida física. Quando eu digo físico, existe o mundo matéria também à minha volta. Por quê? Porque tudo é uma conversa energética. Então, quando eu assumo esse controle de sempre conduzir o meu lado emocional para o melhor caminho, eu assumo também a responsabilidade de me direcionar para as melhores portas. Porque o tempo, como nesse caso, por exemplo, ele nos favorece, né? Porque com o tempo tudo é revelado. Então, não há necessidade de eu partir para um ataque, né? E gerar uma discussão, inventar situações ou fofocas, né? Como meio de vingança, né? Para eu não perder, então eu também vou ferrar aquela pessoa, ela não sabe com quem ela mexeu, né? Ela vai ver só com quantos paus se faz uma canoa, enfim. Aí eu começo a criar, eu perco o sono, eu perco a fome, né? Eu fico totalmente desequilibrada, eu acabo descontando nas pessoas mais próximas de mim, da minha família, desconto até nos bichinhos. Existem pessoas que levam pequenas situações a um extremo tão grande que elas perdem o controle de si própria. E isso acontece por falta do autocontrole e do autoconhecimento. Então, como tudo na vida é um aprendizado e nós tiramos lições também dessas situações, por que não transformar esses pequenos problemas que estão acontecendo à nossa volta em oportunidades de crescimento e evolução? Uma oportunidade de filtrar, né? Quando eu percebo pessoas, por exemplo, que agem dessa forma à minha volta, poxa, eu posso levar pelo lado de, bom, tá certo, fulano fez, fulano falou, fulano pisou, fulano mentiu, fulano inventou, mas agora eu conheço fulano e fulano não faz mais parte da minha roda de amigos, né? Do meu convívio social, não faz mais parte dos meus segredos, né, de compartilhar as minhas bênçãos. Então, é uma forma que eu tenho de
peneirar também as pessoas que vão fazer parte da minha vida e as pessoas que eu vou excluir da minha vida. Então, a raiva, ela só é negativa quando ela é mal gerenciada. E ela se torna positiva quando ela é bem gerenciada, usando ela para minha melhora, né? Para pequenas mudanças que vão gerar na minha vida grandes resultados. Como tudo começa do lado de dentro e as emoções também são criadas do lado de dentro, eu tenho que prestar atenção em quê? Do lado de fora? Não. Eu tenho que prestar atenção no que está acontecendo dentro de mim. Porque não é o fato em si que é o problema, e sim como eu me comporto diante daquela situação, daquele fato. Este é o maior problema para mim. É isso que vai afetar ou não, desequilibrar ou não a minha saúde, o meu relacionamento, o meu bem-estar, o meu sono, a minha vida. Então, perceba que o controle de tudo sempre está na sua mão. Sempre, sempre está na sua mão. Assim como eu não posso colocar a culpa do que eu sinto no outro. Isso é tirar de mim qualquer responsabilidade pela minha própria vida, pelas minhas decisões, né? Pelo meu querer ou não querer, não é mesmo? Então, quando eu coloco a culpa do que eu estou sentindo no que a outra pessoa fez ou falou, eu estou tirando de mim uma responsabilidade que é minha, o de dirigir a minha própria vida, não é mesmo? Então, eu tenho que assumir não a culpa, e sim a responsabilidade. A raiva, ela é uma faca de dois gumes, como qualquer outra emoção, que é visceral, que é forte, que tem um grande potencial de energia, que pode me afundar ou pode me alavancar. Como que eu vou usar? Como eu uso a faca, né? Para descascar um alimento ou para ferir alguém? Como eu vou usar a raiva, né? Para eu evoluir ou para eu destruir alguém? E aí você tem que entender que existe por trás disso uma outra lei, uma lei muito maior do que a própria energia daquela emoção que você está sendo movido ou movendo, que é a lei do retorno. Então, tudo aquilo que você faz, porque a raiva traz uma reação, então tudo aquilo que você faz, né, como reação diante de alguma situação ou de alguém, vai gerar para você um karma. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, que karma é sempre algo negativo, não. Karma é exatamente a ação. Então, quando você usa o poder, a energia da raiva, gerenciando ela de uma forma negativa, você vai gerar para você um karma negativo, que você vai ter que reparar isso em algum momento da sua vida, sendo dessa ou de alguma vida próxima, certo? Mas vai ter que reparar, porque nada no universo fica em desequilíbrio. Agora, quando você gerencia essa emoção de uma forma positiva, você também gera para você um karma positivo, que vai agregar para você nessa vida ou em outra. Você tem créditos. Percebe, então, que tudo, na verdade, acaba voltando para você, porque a reação, ela volta para você com a mesma intensidade da energia que você lançou. Quanto mais raiva você tiver e direcionar para outra pessoa, mais o efeito negativo daquilo vai voltar para você com aquela força que foi lançado. Agora, quanto mais raiva você tiver para se impulsionar, para sair daquela situação, para melhorar a alguma situação ou a você mesmo, você se eleva na vida com a mesma intensidade, com a mesma força da energia que você usou. Então, tudo acaba sendo você com você mesmo.
É interessante porque, pegando esse exemplo da raiva, porque é muito comum ver as pessoas vivendo nessa emoção tão visceral, tão incontrolável, né? As pessoas perdem o controle do seu próprio comportamento quando se deparam com essa emoção que não foi criada pelo outro, não estava do lado de fora. Ela sempre esteve do lado de dentro, escondida, e você não sabia. Como eu vou curar algo em mim se eu não sei o que existe em mim? Então é para isso que servem as pessoas. Elas servem exatamente para criarem situações na nossa vida, e tudo é passageiro, e as pessoas também são passageiras. Elas criam situações na nossa vida e exatamente esse controle ou a falta desse controle é que vai mostrar o que existe escondido, guardado ali bem no fundinho e que eu não tinha conhecimento. Então as pessoas e situações que passam pela nossa vida servem para despertar em nós o amor, a alegria, a resignação, a empatia. E também elas despertam em nós a raiva, a tristeza, a revolta, a indignação, o vitimismo, o ódio, a culpa, a crítica. Mas elas despertam, elas não plantaram aquilo, elas simplesmente despertaram aquilo. E se elas despertaram aquilo, é porque aquilo já existia dentro de nós. E se existia dentro de nós e a gente não tinha o conhecimento disso e a gente não cura isso, a gente não consegue alavancar, a gente não consegue prosperar, a gente não consegue manifestar a prosperidade, né, a abundância, o dinheiro, a fartura, o carro novo, a casa nova. A gente não consegue manifestar os nossos desejos na nossa vida porque não tem espaço. Eu estou lendo um livro e ele diz assim que tudo no universo é preenchido, não existe nenhum espaço vazio. Não existe nenhum espaço vazio nem no universo, e nós fazemos parte do universo, então não existe nenhum espaço vazio em nós. Tudo está preenchido. Então, para que a energia de toda prosperidade, de toda abundância, dos bons relacionamentos, da minha vida social em equilíbrio, harmonizada, para que isso se manifeste na minha vida, ela precisa caber em mim, ok? Só que ela não consegue ocupar um espaço com energia contrária, porque uma das leis do universo é semelhante atrai semelhante. É uma lei, é um princípio energético isso, tá? É um princípio das leis universais, as leis herméticas, tá? Que tudo acontece e é regido pela lei da semelhança. Então, para que eu manifeste os meus desejos de abundância, de prosperidade, de um bom relacionamento familiar, social, né, no casamento, enfim, eu preciso ter dentro de mim já essa energia, porque aí o semelhante atrai semelhante, ok? Então não tem como essa energia vir para minha vida de forma manifesta se dentro de mim eu tenho o quê? A raiva, a frustração, a indignação, o medo, a revolta, né? O sentimento de vingança são energias contrárias. E partindo do princípio da lei que semelhante atrai semelhante, se isso está dentro de mim, o que eu vou atrair para a minha vida? Pessoas que agem dessa forma, situações que acontecem para me gerar mais frustração, mais raiva. Então, eu vou atrair para mim todo o negativo, porque este sentimento que existe em mim já está gerando um karma negativo que vai retornar para mim em forma de experiências na minha vida. Então, por qual experiência você quer passar? Eu quero deixar para você uma reflexão, tá? Preste bem atenção nessa
nesse pequeno parágrafo que eu vou ler para você. A raiva é como um fogo que arde dentro de nós. Ela arde dentro de nós. Se não for controlado, pode destruir tudo ao seu redor. Mas, se esse fogo for gerenciado com sabedoria, pode se tornar uma força poderosa para transformar e melhorar a sua vida. Então, eu quero que você responda para mim, deixa aqui embaixo escrito. Como você quer lidar com essa raiva? Você quer destruir ou transformar a sua vida? Coloca aí para mim que eu quero saber o que você entendeu dessa aula e o que você vai fazer com essa informação que eu estou colocando agora para você. Tá bom? Aguardo você no próximo vídeo.